Oi, Kaique. Ganhou um ponto. Chegou primeiro. Tatiane, bem-vinda. Aguardar aqui ver se mais alguém entra. Quem é que tá caindo? É tu, Tati? Tem uma reunião. Reunião? Como é? Que eu não sei virar. Achei. Essa pessoa tá acabada. Onde é que tu tá, meu irmão? Eu disse, meu Deus do céu, será que porque entrou tu e o Kaique? Mas aqui não mostrou quem era que tava caindo. E aí, como é que tá? Oi. Tudo bem, graças a Deus. Estou em casa. Muito bem, no litoral. Julie, Alô? minha irmã. Muito bem. Quem foi que entrou? Juliana entrou, minha irmã. Ah, seja bem-vinda. A Sila Gomes também. Esperar aí ver se entra mais alguém para eu chamar aqui o nosso primeiro convidado. Muito bem. Bem, te amo, amor. Essa live tá meio perdida. A Lustosa devia participar, mas aí teve um evento lá da família dela e ela precisou, não podia faltar. Ah, Professor Adriano Cleiton, bem-vindo. Nós vamos falar aqui, Adriano, sobre as expectativas pelas cirurgias bariátricas no Hospital Getúlio Vargas e no Universitário, aqui em Teresina. Mel, bem-vinda. Esperando aqui, cadê o doutor que não entra? Para. E eu enrolando o Francisco ali com uva, isso, ó. para ver se ele fica quieto, porque ele tá com sono já. Faz do horário também, já. Pra ele é. Para, Vitor. É o horário que ele quer peito, a dormir. Não, espera, aquela vez. Se tu foi bravo, a educação, né? Agora. Cadê esse povo? Cadê o doutor? Tava marcado pra 8h30, né? Era? Aí, Era. 8h08. Não, não, nunca. Você tá sem som. Não sei se tá me ouvindo. Pessoal. E é um povo tudo na expectativa desse mutirão. Pois é. E tem muitas expectativas, muita gente esperando. O Samuel, ele tava na posição que eu não sei nem como é. A Mel tá dizendo que tá sem áudio, Mel. O meu é o da Tatiane. Eu tô te ouvindo. Também te ouço. Mel, qual é o áudio que tu não tá escutando? Aumenta aí teu volume do teu celular.
Sim, Mel, a gente estava aqui falando. Tem um rapaz que ele estava na posição 450, não sei nem como é que diz esse número. 450 no HU. E aí esse mutirão ele veio mesmo para dar uma sacudida, porque senão ele ia esperar quantos anos, né, para chegar a vez dele? Realmente. Muito tempo. Deixa eu ver bem que cadê o doutor que não voltou, ou que não apareceu. Será que se eu sair da página cai? Eu acho que Se cai. você for em outra página, acho que cai. Neurilene, a Danícia, sejam bem-vindas. Estamos só aguardando o nosso primeiro médico cirurgião entrar. Serão 2. Para falar sobre as cirurgias bariátricas no HU e no HGV. Tratar sobre as expectativas, quais são quais as ideias mesmo, né, que eles querem pôr em prática. E como que a forma que vai dar agilidade nessa fila de espera também, né? Com o mutirão. Para tentar agilizar cada vez mais. Ou até mesmo, quem sabe, realizar o sonho de acabar com essa fila toda. Acho difícil. É um sonho. Acho muito difícil por conta dos impasses mesmo, de falta de material, de falta de gente suficiente para fazer, né? Tão tal que o Marlon vai para o HU, dá um suporte lá também para agilizar. E aí eu acho que fica muito complicado. Contanto que não esqueça do HGV, né? Não vá para lá pagar e esqueça o pessoal do HGV. O que eu estava questionando num dia no grupo é a respeito de que esses pacientes, eles entram na fila e ficam ali esquecidos. Nós duas... E sem falar que dificulta todo o processo, porque faz os exames, passa tudo, aí vai para uma fila, e quando tá chegando perto, aí tem que fazer tudo de novo, aí o parecer venceu, aí atrasa novamente, porque não tá com parecer válido, aí vai pro final da fila de novo, aí acaba, né, sendo um transtorno para quem tá esperando. Além de que ficam lá sofrendo ansiedade, depressão, descontando na comida, ganhando peso, chega na hora de fazer a cirurgia, não pode, porque ao invés de ter perdido peso, foi ganhar. Aí o transtorno é bem maior. Pois é, o que eu estava falando num dia no grupo, que você entende a minha frustração, porque você também é assistente social, é de que falta esse profissional acompanhando esses pacientes. Isso, faz parte da equipe. Fazer parte da equipe, não é? Cadê o assistente social? O que os assistentes sociais dos hospitais, seja ele público ou privado, estão fazendo, né? Tem esses profissionais, a gente sabe que no HGV e no HU tem, mas qual é o trabalho deles? O que eles estão fazendo? Porque nenhum, que eu até falei sobre isso no grupo e teve gente que se irritou. Eu quero saber quem foi um dos pacientes que disse assim: o assistente social veio aqui na minha casa. Veio ver a realidade, porque não é só uma questão psicológica, que a gente é importante o parecer psicológico, quando isso é importante, mas qual é o parecer social? Onde é que aquele indivíduo está inserido? Como é que está o ambiente dele, né? Então, assim, tem todo esse contexto social falando. Como é o relacionamento dele com a família, que de repente possa desencadear transtornos sociais e psicológicos que o leve à compulsão alimentar. Isso mesmo. Eu estava até falando com algumas estagiárias, né, do serviço social, e aí encorajando elas a ter como tema do TCC realmente esse papel, né, qual seria a importância do assistente social dentro desse processo,
né? Porque não se vê falar de forma nenhuma, nem mesmo na literatura. Eu, pelo menos, já pesquisei algumas coisas, não se tem. A Né? Então, assim, literatura, tem essa carência. a gente tem alguns artigos, né, que tratam sobre. Essa é uma temática que eu quero até a gente levar lá pro AS Sociedade Prévia, que é aquele outro meu perfil profissional. Sim. Que é muito interessante a gente debater esses assuntos, principalmente com o pessoal que sofre com obesidade, para que eles entendam que o tratamento dessa doença, né, não se define só psicólogo, nutricionista, cirurgião, endocrinológico, não sei o quê, né? Tem o profissional de educação física, tem o assistente social, que deveria ser a porta de entrada, né? De entrada e de continuidade. Porque não pode simplesmente parar, né? Se está havendo equipes multidisciplinares dentro dos hospitais, acompanhando esses pacientes, se existe aquele grupo formado, psicólogo, assistente social, se ele monta um grupo para trabalhar esses pacientes. Oi, doutor Marlon, boa noite. Vou já lhe dar uma chamadinha para a gente conversar. A gente está aqui falando, doutor Marlon, sobre a importância de inserir vários profissionais de saúde, como também o assistente social, né? Para que esse assistente social ele possa visitar as famílias, né? As pessoas que estão com obesidade, os pacientes do HGV, os pacientes do HU, também da rede privada, né? Que eles tenham também na composição da equipe também um profissional de serviço social, para que ele possa estar fazendo levantamento socioeconômico, vendo qual é o meio em que aquela família vive, fazendo terapias sociais em grupos, juntamente também com profissionais de psicologia, para que ele simplesmente não seja só esquecido ali na fila, né? Mas que ele passe por todo um tratamento, todo um acompanhamento, até chegar o dia da sua cirurgia. E lógico, né? Como o tratamento é contínuo, essa equipe também dá continuidade a esse tratamento. Eu vou lhe chamar, a gente está com poucas pessoas, entrou algumas, depois foram saindo. Mas tem umas meninas aqui online que são do SUS e eu vou estar lhe chamando agora. Pode ficar, Tati. Acho que dá para chamar mais. Tem a Silvia. Vou tentar entrar lá no... Não sei se eu sair também, eu ia lá no grupo para chamar o pessoal, dar uma chamadinha neles. Pode ir. Vai Pronto, lá, pode ir. Eu vou lá no grupo chamar eles para... Não tô entrando, eu te chamo de novo. Estou ajeitando aqui a imagem. Tá ouvindo bem, Patrícia? Oi, estamos sim, doutor Marlon. Como é que o senhor tá? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo na paz. Graças a Deus. Tá esse povo tudo na loucura, esperando essas bariátricas. E aí vieram essas novidades desse mutirão. E aí agora foi que todo mundo ficou no fruzuelô. Eu acho importante, né, que todos os pacientes também tenham calma, né? Claro, geram expectativa e tudo. Uma correria danada, mas assim, vai tudo na calma, né? Porque quando você fala em mutirão, aí você sabe, né, que é mais, movimenta mais procedimentos no mesmo dia. E a possibilidade, às vezes, de, vamos dizer assim, ser um pouco mais difícil, você até conseguir fazer esse número de cirurgia no mesmo dia, um pouco mais, você tem que ter uma logística, né? Tem que preparar tudo, tem que ter uma equipe, né? Então, tem que ser tudo bem pensado. Não adianta a gente falar e no dia não tá certo. Então, tem que preparar tudo e organizar, planejar de forma inteligente para que tudo funcione. Até porque gera uma expectativa, né? E aí os profissionais não querem que sejam frustrados, né? Querem que seja tudo ocorra em excelência. Exatamente. Então, a gente trabalha com isso, né? Nós temos lá no HGV a equipe multidisciplinar, que você já conhece, né? O serviço mais antigo. O HGV hoje é o serviço que é o único credenciado junto ao Ministério da Saúde, desde dezembro de 2019. Uma equipe multidisciplinar
voltada só para o tratamento da obesidade, né? Vai seguir com multidisciplinar, eventuante, pura, vamos dizer assim, né? Experiente. E o importante é que a gente sempre passa para o paciente para ele ter calma, essa cirurgia vai ser realizada, mas a gente frisa bem que tem que ter seu paciente bem preparado, bem avaliado, para ele ter sucesso no procedimento. Isso é o mais importante. Teve um... O senhor colocou no seu Instagram que tinha operado, feito uma revisional, né? Aí eu comentei pelo perfil do Gastrogato sobre os pacientes que acham que a bariátrica é um milagre, né? E teve uma pessoa que se revoltou comigo, dizendo que não era todo caso, mas acaba que é todo caso. Todo mundo que pensa que a cirurgia é um milagre, ela acaba que ela esquece, ela não volta mais no cirurgião, ela não volta mais no nutricionista, ela não volta mais no psicólogo, ela não volta mais no endócrino, né? Não faz uma atividade física. Ela deixa simplesmente a bariátrica lhe levar, né? E não procura esses meios. Então, eu acho muito importante, principalmente esses pacientes, todos, né? É importante para todos. Mas eu penso no pessoal do Sistema Único de Saúde, porque é uma fila muito longa, né? É um tempo muito esperado para, de repente, não estar preparado psicologicamente, né? Não está sensibilizado à importância que é a bariátrica, mas que você, por si só, é muito mais importante para que haja êxito e não ter que voltar, né? Todo o peso novamente e todo aquele tempo que você esperou ir por água abaixo. Como eu falei, assim, eu preparo, né, a avaliação da equipe multidisciplinar e depois da cirurgia também o paciente tem que acompanhar, né? Ele tem que ter também essa responsabilidade, vamos dizer assim. O segmento é bem complicado, sem dúvida nenhuma, né? Baixas fome mesmo. Aí às vezes aparece alguma complicação e fica difícil até para a gente argumentar, falar alguma coisa, porque ele não teve que argumentar, porque ele deixou o segmento. E a obesidade é doença complexa, crônica, e é um casamento pro resto da vida, né? O paciente tem que ter ciência disso. Não adianta ele querer fazer a cirurgia, tá resolvido e nunca mais voltar. Isso não existe. Exatamente. Alguém tem alguma pergunta para o doutor? Pode fazer perguntas. Pode ir falando, doutor, que eu fico aqui olhando as perguntas. Então, tem alguma previsão em relação ao HGV? Isso, nós estamos vendo a logística, porque você sabe que a HGV é o hospital que realiza mais cirurgias no estado do Piauí, né? E o movimento é muito grande hoje, está tendo mutirão para especialidades, não só da nossa, que vai ter também. E aí a gente vai procurar um dia certo para encaixar nossos pacientes. E uma coisa bem interessante, vocês terem ideia, a nossa fila hoje é menor do que qualquer um, para vocês terem ideia. Né? Isso a gente faz 2 cirurgias por semana. Então a gente trabalha forte e duro. Agora, Paty, o que a gente pode falar para os pacientes é que existe uma problemática na marcação das consultas, que não é competência do Estado, é da Fundação Municipal de Saúde. Então, temos pacientes com dificuldade de ter retorno de 1 mês, 2, 3, enfim. É bem complexo. Aí foge da nossa responsabilidade, né? Tanto do Estado como a gente tem que ver com isso. Então, a Fundação Municipal de Saúde, nesse aspecto aí, está pecando bastante. Teve um caso de uma pessoa que me procurou aqui em Parnaíba e ela disse realmente isso, que quando o retorno dela com o endócrino, ela conseguiu, para 6 meses, ela marcou a consulta, passou os exames, aí o retorno foi para 6 meses, que os exames que ela tinha feito já não tinha mais validade quando ela ia ter o retorno dele. Então, realmente tem essa dificuldade, realmente para quem está na fila de espera, nessa questão do retorno, do tempo, que é muito longo, em algumas especialidades que demoram muito, porque tem muita gente esperando, e aí vai lá para frente. Então, aqui em Parnaíba, a demanda do endócrino
sempre é muito larga de uma data para outra. Então, as meninas aqui encontraram muita dificuldade para tentar marcar e entrar na fila por conta disso, do segundo retorno com o endócrino. Os pacientes também lá de Picos, né? Eu sou de lá, sou de Picos, e os pacientes de lá também relatam a mesma dificuldade, não só com endócrino, mas também com outros. Até mesmo quem é de plano de saúde tem essa dificuldade no interior. A gente tem uma demanda grande, né? A gente sempre orienta os pacientes para facilitar, né, o acesso a gente, ou por mim, pelo cirurgião, ou pelo endócrino, né? Que são as duas maiores, assim, possibilidades de conseguir, né, para entrar no serviço. Mas essa dificuldade a gente não tem como resolver isso por enquanto, porque isso aí é junto da Fundação Municipal de Saúde, infelizmente, tá? Mas o nosso serviço hoje, por exemplo, se o paciente demora muito para chegar, tem alguma coisa, quando o paciente interna no nosso serviço, nossos residentes que recebem esses pacientes, eles fazem um check-up, né, do pré-operatório, principalmente, realiza todos os exames, e no caso de uma avaliação cardiológica e ter vencido, são atualizados internos. Então, eu passo isso para vocês para ter uma certa tranquilidade quanto a isso, né? Venceu, não se preocupe, que a gente, quando interna, atualiza tudo, tá? Então, funciona bastante bem, tranquilo. O nosso serviço, como eu falei, funciona bem, é credenciado. O tempo médio de internação é um dia, a gente opera no dia, no outro dia o paciente está de alta, tá? Funciona super bem, o retorno por 8 dias, independente da fundação. A gente recebe no nosso ambulatório nossos pacientes operados. E até com um mês, né? Não dá para aguardar, a gente está recebendo esses pacientes. E estamos encaixando, porque não dá para esperar. Para esperar, pois é, porque mesmo que faça lá, mas tem um tempo de resultado, né? Sai o resultado dos exames. Isso. Tem a Érica Leal, minha prima lá dos Picos, que está nessa luta lá, esperando pelo HGV. Ela está até aqui online. Já está com tudo pronto. Não, mas... Estou esperando o seu chamado. Como eu falei, né? Aqui o serviço funciona bem. Está funcionando bem, né? A gente está esperando... Eu falo em mutirão, a mutirão do HGV é muito grande. Você tem ideia? O último domingo agora foram no domingo. Eles operaram 40 cirurgias. Você tem ideia? Estão operando todos os dias, segunda a segunda. Então, a gente vai procurar nossos pacientes lá e vamos adiantar essas cirurgias, tá? A nossa fila hoje não é grande, nós temos só 22 pacientes para operar, não é tão grande. Aí, só estão com 22? Ah, pois tá ótimo. Até porque fazem 2 por semana, né? E... No HU são 2 por mês. Aí demora demais. Exatamente. Como eu falei, o nosso serviço funciona bem. Eu estava vendo também a questão de, como eu estava falando no início, né? Desses pacientes também serem acompanhados, né? Ficar fazendo o acompanhamento no pós-operatório, não simplesmente sumir do HGV, né? Eles sejam orientados a estarem retornando, né? Que a equipe do serviço social, da psicologia, possam estar fazendo terapias em grupo. Porque às vezes esse pessoal fica e faz a cirurgia, fica em casa e aí não tem um acompanhamento, às vezes não tem um discernimento, às vezes não tem preguiça mesmo e não volta. Aí vai, doutor Marlon, ter que operar o povo de novo. Isso é bem complexo, né? Como falamos, tem que ter acompanhamento contínuo, né? Um retorno programado. Mas a gente pensando nisso agora mesmo, eu creio que daqui a uns 15 dias nós já vamos ter lá no HGV, na auditória, a primeira reunião com a equipe multidisciplinar para os pacientes que já estão no programa, ou que desejam operar, ou que foram operados. A gente vai começar a ter essas reuniões, né, com os pacientes. Como eu falei, né, para a gente tentar, de uma forma bem inteligente, passar essa informação, a importância do segmento. E nós temos essa dificuldade não só no público, mas no privado também, viu? Não, é complexo isso. Tem. Nas nossas reuniões que nós fazemos lá no HTI, tá dando cerca de 5 pessoas. 5.
Sendo Hoje que no eu tava Gato já passou mais de 2.000 pessoas. Muito Hoje eu mais, tava nesses conversando. 9 anos de trabalho. O senhor conhece, né? Desde o início o Gachogatos, já tem 9 anos. E a maioria do pessoal que abandonou os nossos encontros, que saiu dos grupos, que não acompanha mais nada, é incrível como a maioria voltou dizendo: Paty, pelo amor de Deus, ganhei 20 quilos. Hoje eu Que tava eu conversando faço? com uma A pessoa, Paty, maioria. e ele tá com 3 anos que fez a cirurgia, e ele disse que ele só fez o retorno dos 15 dias no cirurgião e nunca mais pisou, não foi mais em lugar nenhum, né? E aí, ano passado deu uma engordadinha, não foi tanto assim, mas aí se tocou, e aí, né, começou a praticar atividade física, assim, ó, e eu falando, ó, como é importante ter esse acompanhamento. Eu, enquanto bariátrica, eu falo, como é importante o acompanhamento do pós, porque acho que o pós é tão importante quanto o antes. Porque Sim. o antes é importante, mas como eu quero fazer a cirurgia, eu me dedico demais àquilo, eu participo das reuniões, eu faço, eu aconteço, pratico tudo. E depois da cirurgia, tem todas aquelas questões, porque a nossa vida continua e tem todos os traumas, tem todas as dificuldades, tem a questão da ansiedade, tem tantas coisas que às vezes nós, como ser humano, não vamos saber lidar. E aí, onde é que vai acontecer? Vai querer descontar na comida, Na e aí comida. vai trazer um outro transtorno, porque uma vez que eu sou bariátrica, que nem o doutor falou, né? É um casamento pro resto da vida. Né? Então, assim, eu vou acabar. Eu tava vendo assim, como é que uma pessoa, eu O conheço uma colega. casamento caro. O casamento, cara. Como é que a pessoa se submete? Ela engordou, né? Tipo, acho que ela tá com mais de 25 quilos depois da cirurgia, né? Ela disse que já foi no médico dela, o médico dela disse que não faz, né? O reparo nela, né? Pelo contexto mesmo da história dela. E aí ela disse assim, cara, e ela tem vários outros transtornos, porque infelizmente se tem, né? E aí eu disse, ó, como é difícil, você passou por toda essa dificuldade e não fez valer a pena. Porque, pelo menos, assim, na minha cabeça, eu quero fazer valer a pena cada dia que passa. Devagarzinho, devagarzinho, as pessoas elas vão abandonando, elas vão deixando para depois. Antigamente, a gente lotava o auditório do antigo HTI Norte e depois o HTI Sul. Hoje em dia dá 5 pessoas. Uhum. Hoje em dia, numa live dessa, ó, de graça, todo mundo com conforto de casa, 10 pessoas, 11 pessoas fora a gente, né? Contando com a gente, eu acho. Então, assim, eu até estava... Eu estudo muito, né? Então, eu estava observando que não existe desculpa. Tem gente que diz assim, eu nem acredito que eu acho que meu médico não me operou. Porque eu não senti nada. Porque eu tô com medo de tudo. Tá descendo tudo. Né? Aí diz, o médico não me operou, não. Aí depois diz assim, não, foi a pandemia, foi culpa da pandemia. Não, é meu marido, mulher, que vive fazendo churrasco. Não, é não sei o quê. Né? A gente fica dando desculpa para A e B, sendo que a gente precisa se sensibilizar que nós somos os maiores culpados. Nós é quem determinamos quem nós somos e o que nós queremos. O que a gente precisa de uma luta, né? A gente precisa de um apoio, mas é a gente que determina. A equipe está aqui. O doutor Marlon tá atuando, tem os psicólogos, tem os assistentes sociais, tem os endócrinos, tem o gastrogatos, né? Mas se você não buscar esse alicerce, não partir de você, não tem como a gente estar colhendo e pegando pela orelha, né? Pegando pelo estômago. Tem que realmente partir de uma decisão pessoal para essa mudança. É de extrema importância. Então, lá, doutor Marlon, ainda estou estudando, né? Qual será o melhor meio de iniciar. Isso. Mas graças a Deus que só tem 20 assim, minutos, né? nós temos um prazo, nós temos um prazo bom, que é até outubro, né? Então tem muito tempo, e a gente, como eu falei, não tem muito paciente. Aí isso a gente resolve fácil. Agora a gente vai fazer, claro, dentro das
melhores condições de responsabilidade para ter um bom resultado, que não adianta você querer fazer muita coisa e dar errado, não adianta. Tá? Tem que ter cautela. A gente trabalha com o bem principal, o bom resultado para o paciente, né? Você sabe o nosso serviço, como a gente trabalha o nosso resultado, como é bom, e a gente faz praticamente quase 99,9% bypass, né? Então, diferente do H1, que é mais livre. Por quê? Nossos pacientes são bem grandes. Para você encaixar um sleeve, ele é um pouco mais difícil. É porque os seus pacientes são aqueles que entraram naquela fila em 2014. Pois é, então tem Eu muito lembro paciente, muito. Eu lembro muito bem. Tem muito paciente grande. Você tem ideia, a semana retrasada nós operamos um paciente com MC de 64,4, tem 176 quilos. E ele tinha perdido 24 quilos ainda, ele pesava muito mais. Para poder operar, né? A outra que a gente operou com MC de 51, né, no mesmo dia. Então, são pacientes grandes. Eu achava o meu MC alto. Tá. Então, para você ter ideia, né? A gente pega paciente bem grande mesmo. Não tem moleza, ele não tem moleza, eu te garanto. Então, às vezes, tem cirurgia que a gente faz um pouco mais rápido, tem outros que a gente pode demorar um pouquinho mais por conta do tamanho do paciente. Mais, né? Demora mais um pouquinho, mas a gente faz com maior cuidado para ter. A gente não foge da nossa rotina, né? E é tranquilo, né? É claro que, como você viu também recentemente, a gente tem investido agora em cirurgia revisional, mas a gente, Patrícia, eu vou deixar bem claro para vocês uma coisa. Paciente revisional, a gente estuda bem os pacientes, não são todos que a gente queira operar. Se a gente vê que aquele paciente que é um pouquinho teimoso, que tem adesão em nada, a gente não opera, não faz questão de operar. Agora, tem os casos de refluxo, né, doutor, que se agrava, e aí são casos que precisam realmente. Aí aqueles pacientes que têm alguma complicação da cirurgia, tipo refluxo, como você bem falou, uma torção, um fundo grande, tá entendendo? Enfim, qualquer outra alteração anatômica que a gente vai detectar no pré-operatório, aí a gente pode ver a cirurgia revisional. Pra você ter ideia, a gente já faz isso já há 6 anos, né? Acho que nós começamos aqui no Piauí. Eu gosto muito. Eu gosto de desafios, né? Cirurgias difíceis, eu adoro mesmo. Né? E eu sempre... Isso, né? Eu não fujo. Então, quando o paciente tem a indicação certa, é bem avaliado e preparado, a gente vai para a revisional. A gente sempre acompanha alguns casos, né? Tem a Tamires aí, a Tamires está falando, queria saber se usa MC critério para realizar a cirurgia. Tamires disse que está na fila de espera, eu acho que é no HGV. Ela é lá de São José do Peixe. Ela está perguntando, queria saber se usa IMC critério, qual é o critério que usa do IMC, na questão da posição da fila. Qual é o segmento que vocês pegam? Se é de quem começou mesmo ou vocês estão pegando quem está mais preparado? Não, é o que tiver lá. A gente obedece uma ordem. Acho que vocês sabem que da ordem que buscou. O nosso serviço é judicializado, então praticamente toda semana vai uma lista lá para o doutor Eni e ele olha pela ordem, são chamados pela ordem, não tem essa de MC não. Tá? Então não tem nem como furar a fila, não tem como, porque sempre são porque eu imaginei, doutor, que quando, digamos, até mesmo pelo fato dos pacientes não terem essa assistência, oi meu amor, até pelo fato dos pacientes não terem essa assistência, esse acompanhamento, enquanto estão nas filas, eu sempre imaginei que quando chegasse na vez daquela pessoa e ela não tivesse, digamos, ela tivesse ganho 10, 15 quilos, não estivesse apta para a cirurgia, aí ela seria encaminhada para o tratamento devido e passava a vez para o seguinte. Porque se a pessoa não conseguiu emagrecer, aí para não correr risco, ela vai para o tratamento e passa a vez para o próximo que tiver preparado. No nosso serviço, geralmente, quando a gente tem esse paciente super obeso, com MC acima de 60, a gente faz uma avaliação se ele tem condição ou
não contraindica a cirurgia, tá, Patrícia? Porque o paciente super obeso, não contraindica. Não, sim, eu sei. A gente faz uma avaliação do abdômen para ver se o trocado chega lá e tudo, né? A gente vê a condição dele, principalmente cardiorrespiratória, se ele tem a reserva já é baixa, mas tem outros que são mais críticos, sente que é ofegante, cansar fácil, esses aí a gente não opera. A gente encaminha para nutricionista e um endócrino para perder peso. Mas a gente... E aí, nesse caso, ele volta para o final da fila? Não é que volta. Eu dou prazo para ele dá um prazo de 3 a 6 meses, tá entendendo? E ele olha, eu vou te falar uma coisa, com seriedade. Nossos pacientes são fantásticos. Tá? Eu nunca tive nenhum paciente que tenha sido orientado para perder peso que não tenha perdido, tá? Todos eles. Impressionante. Graças a Deus. Estão conscientes. E eles entendem muito bem que se a gente for tentar operá-los naquela condição, é super perigoso, né? Para ter a complicação. É um risco de morte. E eles compreendem bem, tá? E eles passam 3, 4, 5 meses, sei lá, voltam tranquilo, a gente opera feliz da vida. Tá? Aí o que eu digo, eu faço um pacto com ele. Olha, você tem que perder 20 quilos, 30. Quando você perder, você pode voltar sem marcar sua consulta, que eu te dou IH. E assim acontece. E a gente... ele não perde, ele ganha, na verdade. Ganha segurança. É verdade, Não precisa ter pressa, né? Devagarzinho para poder dar certo. Estou vendo bem aqui se o doutor Gustavo entra, que ele também ficou de conversar aqui com a gente. Ele disse que é para musculação. Esperando aqui ele. Pois é, a Regina, ela está falando que ela já fez, né, Regina? Mas que não está tendo acompanhamento por causa da demanda que é grande. Realmente, é muito grande, mas entra no Gastrogastro, que o que a gente puder tá fazendo devagarzinho com as nossas orientações. Não somos cirurgiões bariátricos, mas nós temos nutricionistas, nós temos psicólogos, temos outros profissionais. E até por uma questão mesmo de experiência, né, própria desse trabalho que a gente já desenvolve há 9 anos, a gente também tem, graças a Deus, executado assim, um trabalho de muita excelência. E como faz a diferença em relação ao gasto, Paty? Porque eu lembro que teve um caso de uma moça que ela mandou mensagem na madrugada no grupo, e aí eu chamei ela no privado e ela estava com crise de ansiedade, a gente começou a conversar. Eu não sou psicóloga, mas pela experiência que eu tinha, já ter passado, eu conversando com ela e depois ela veio, muito obrigada, fez toda a diferença, porque se eu não tinha como ir no psicólogo, eu não estou sendo acompanhada. Então, assim, como é importante também, né, esse apoio que o Gastrogastro tem feito para todo mundo que já fez a cirurgia e que estão, né, na espera, né, que busca realmente o conselho, que busca saber como foi, qual foi a experiência. Eu costumo dizer que é sempre bom ter sua própria experiência, mas é bom também nós termos o conselho de quem já passou por aquilo. Eu fico muito orgulhosa, assim, de todos os membros do Gastrogastro, porque quando a gente iniciou em 2014, nós éramos 20 e poucas pessoas e tinha sido só mesmo com os pacientes do meu cirurgião, que é o Dr. Helder. De repente, ganhou uma proporção, outros cirurgiões foram pedindo para eu colocar os pacientes dele. A gente foi abrindo para todo mundo, e aí, assim, que a gente cresceu e virou mesmo uma família, né? A gente chama de os irmãos de grampo. Tá todo mundo grampeado. E aí não se larga, doutor Marlon. Agora só nem uma fístula não solta nós. Maria, é bom demais, hein? Aí a gente briga e discute um com o outro, e depois a gente vai estar lá, todo mundo se animando de novo, aí diz que é porque tá ansioso, diz que é porque tá com fome. Mas é bem legal. Mas assim, olha, eu vou deixar a coisa bem clara para vocês entenderem como é complexo também para os hospitais, né? Tanto o HU como o HGV, realizar esses procedimentos. Porque assim, é um procedimento bastante caro, não é barato. Garanto para vocês que é caro, muito caro.
envolve uma equipe multidisciplinar, muita gente, muitos profissionais, tá? Pacientes com comorbidades, etc. A demanda é grande, sim, é grande, mas tem que ter paciência, tá bom? E aí a pessoa tem que se reinventar. Nesse intervalo, tem que se reinventar, começar a fazer atividade física, procurar se alimentar bem, tá vendo? Se preparar psicologicamente, que vai demorar um pouquinho e etc. Mas, eu garanto para vocês, todos os pacientes que entram, chegam para consultar com a gente, eles são operados. Não tem volta, não tem volta. Tá? Então, pode ficar tranquilo, relaxado, vai ser operado. Tá? Então, vocês têm que entender que todo o processo é longo, sem dúvida nenhuma, mas independente disso, porque envolve também várias consultas, vários exames, várias avaliações, enfim, é um processo bem longo, mas tem que ter paciência, tá? Verdade. E a gente agradece, doutor Marlon, pela sua colaboração aqui em estar falando sobre as cirurgias. A gente está com um tempinho já quase avançando. Faltam uns 15 minutos, mais ou menos, ver aqui se o doutor Gustavo entra. Pronto. E mesmo caso não dê para ele entrar, mas eu já vou aproveitar e falar aqui que ele lançou um livro falando sobre as experiências dos extraterrestres. Eu não entendi direito, ficou para ele dizer aqui, mas só para poder, caso ele não entre, pelo menos já fica a propaganda. Tá bom, é bom. Muito bem. Do homem. Pois qualquer coisa, ó, seja sempre à vontade. Eu, ali adiantar já que no dia 11 de novembro, né, nós temos o dia tanto municipal em Teresina como o estadual, né, de combate à obesidade, que foi um parto seu, né, em 2017. E que desde então... Vamos ter que atualizar, né? Porque agora voltou para março. Não, mas é o estadual do Piauí, homem. Sim, eu sei, mas eu digo assim, porque o Mundial agora é dia 4 de março, né? Ah, não, o Mundial o Mundial mas o nosso estadual do Piauí, o municipal de Teresina, permanece no dia 11 de novembro. Aí, já de antemão, lhe avisar que nós teremos, desde 2017, que essa, para quem não sabe, foi o doutor Marlon, né, que conseguiu o projeto de lei, tanto municipal como estadual, e nós temos desde 2017, e desde 2017 que nós, o Gachogás, faz eventos alusivos ao combate à obesidade no estado do Piauí, 17, 18, aí teve uma parada na pandemia, mas nós fizemos online, né, fizemos um encontro pelo Zoom, e agora, em 2023, a gente vai ter de novo, já estamos preparando para em novembro a gente também ter esse evento. Pronto. Tá, não? A gente já começa logo cedo, porque às vezes é tudo tão corrido, e aí a gente já vai se preparando para também não ter erros. Pronto, perfeito, então. Vamos fazer, então. Tá. Pronto, pois muito obrigada, doutor Marlon. Pois tá, que agradeço o convite aí, até a próxima. Seja bem-vindo quando precisar. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Agora tu me tira, Patrícia? Como é? Pode tirar. Deixa eu ver como é que eu tiro o ombro. Ele só clica no ele pode sair. Tem um xizinho lá em cima, pertinho do número de pessoa, você clica em cima desse xizinho. Tá bom, tá. Tchau, tchau. Pronto. Tchau, boa noite. Obrigada. Esperar o homem sair. Ele fazer que nem aquele povo do Fuxica, esperar o homem sair. Mas foi muito bom, foi muito esclarecedor, né, o doutor Marlon falar aí sobre... Porque a gente tá... quando veio aquele furor, aquela loucura do mutirão, se falou apenas em HU, né? Sim. E aí é importante foi importante essa participação dele, porque ele também acalentou o coração dessas meninas, desse povo, né, dos meninos também, que só são 22, né? Só são 22. Que o número de vagas, né, no HGV é menor. Isso. Até porque, como eu falei aí para vocês, né, que começou em 2014. Então, só que em 2014 parou, só foi ter de novo em 2018. Então, 2014, 4 anos, ficou muita gente
amarrada para fazer de 2018 para cá. Então foi por isso que superlotou. 2020 parou de, sem falar que 2020 parou de novo por conta da pandemia. Parou de novo as cirurgias eletivas, que eu não considero a bariátrica eletiva. Não quero a bariátrica como eletiva. Bariátrica é de urgência. Isso. Tem gente que faz a bariátrica e ainda morre em decorrência da obesidade, porque não deu tempo de emagrecer tudo o que precisava. Né? E ainda sofre um infarto, ainda tem hipertensão, tem diabetes, enfim. Mas foi muito importante essa participação dele para que o pessoal compreenda, né, que eles estão fazendo, estão trabalhando, estão buscando meios de acelerar esses procedimentos, né, e finalizar, zerar a fila, mas que, no entanto, realmente eles ficam, é humanamente impossível, né, fazerem tudo. Até como ele mesmo falou, porque não é uma questão do hospital ou dos médicos em si, é porque acaba sendo uma questão, né, geral, porque tem essa questão do material, de ser uma cirurgia bem cara, então assim, demanda muita coisa. Então tem todo esse contexto que o Sistema Único já tem essa carência, né? E aí realmente fica muito difícil. Eu acho que também o HU, ele deu uma superlotada, assim, porque foi uma novidade. E aí, de repente, todo mundo correu para lá. Todo mundo já estava já imaginava. O HGV é antigo, tá cheio de gente. Aí todo mundo correu para o HU, né? E aí, lá no HU, acabou que, tudo superlotou também. Mas aí, daqui a pouco, ela também... vai melhorar, né? E eu acho que já está terminando, né? O tempo, o doutor Gustavo não entrou, mas graças a Deus o doutor Marlon pôde estar participando com a gente, falando sobre a importância do tratamento das pessoas com obesidade aqui no nosso estado do Piauí. Nós precisamos levantar a bandeira desse combate, também da prevenção na primeira infância. Fazer valer os movimentos, né, que abrangem essa temática, que são pessoas que vivem estigmatização social, são pessoas que precisam de mais acesso à saúde. Nós agora temos o Estatuto da Pessoa com Obesidade, que veio para melhorar muito mais, dar muito mais garantia, né, principalmente os profissionais de saúde possam estar fazendo um atendimento excelente, né? Um atendimento humanizado, que a população ela possa entender que a obesidade é uma doença crônica, que o poder público também possa nos olhar como pessoas de direito, como pessoas que nós vivemos em um grupo vulnerável, né? Assim como as pessoas pretas, como as mulheres, como as pessoas LGBT, QI, PI, não sei o que mais lá, também, né, que aumentou outras letras que eu não estou lembrando. São pessoas também que vivem em grupos vulneráveis, assim como nós, pessoas com obesidade, também vivemos numa situação em que é incrível como todas as vezes que chega a eleição política, eu converso com um e com outro, eu pergunto assim, dentro do seu projeto, quais são as demandas que visam o tratamento às pessoas com obesidade? Não, eu não parei para pensar. Mas você parou para pensar sobre o autista, você parou para pensar sobre as pessoas com deficiência física. Não que nós sejamos maiores, mas que nós queremos ser incluídos também nessas políticas, né? Porque a gente também precisa de tratamento, a gente também precisa ser visto com bons olhos, né? E com um olhar não de um olhar de pena, né? Mas de um olhar de pessoas com garantias de direito, que precisam ser assistidas, precisam de acompanhamento, precisam ser respeitadas em todo um contexto. Que não é só falta de vergonha na cara, não é obesa porque quer, porque tem muito isso. É porque quer, porque não tem vergonha, porque não quer parar de comer. E não é só, se fosse só isso, né? Se fosse só, eu vou parar de comer aqui hoje, pronto, né? Mas tem todo um contexto por fora, tem todo um contexto, né, que emocional, social, fisiológico na pessoa. Isso mesmo.
E já está terminando aqui o tempinho. Eu queria só falar aqui rapidinho para quem aguentou ficar até agora com a gente, graças a Deus, que a luta continua. O GastroGatos, ele não é só um grupo para tratar ali diretamente com o paciente que está nessa situação. Mas o GastroGatos, ele existe como um trabalho de força também, de luta em prol das políticas públicas, né? Que é isso que eu e a Tatiana a gente estava frisando agora, dessa importância. Então, nós temos muitos projetos em andamento, é porque a gente não pode estar ainda falando muita coisa, porque a gente deixa esperar a coisa acontecer. Mas tem muita mudança, e principalmente a partir do Estatuto da Pessoa com Obesidade, abriu-se assim, um leque de oportunidades para que a gente possa estar fazendo outros projetos e tendo mais força. Queria pedir para vocês que todo mundo que puder contribuir com R$5, com R$10 na nossa vaquinha, eu vou salvar a live, Gleice, que você puder contribuir com R$5, com R$10, com R$1, para que a gente possa estar registrando o nosso instituto, que é o Instituto Piauiense de Combate da Obesidade, Cirurgia Bariátrica e Metabólica. É sem fins lucrativos. Oi, meu amor. Para que você possa nos ajudar, porque aí teremos mais respaldo, né, para poder estar fazendo essa luta valer a pena. Quer dizer, não valer a pena, mas assim, tem um respaldo maior, porque é através de um instituto, onde a gente vai poder montar um centro de assistência à pessoa com obesidade, a gente vai poder captar recursos para ajudar as pessoas com obesidade, a gente vai poder ter um transporte para ir visitar as pessoas com obesidade, a gente vai poder contratar um profissional renomado para vir dar uma palestra, a gente vai poder contratar um buffet para a gente fazer um evento, um clube para a gente se encontrar. Então, assim, abre muitas oportunidades para que esse trabalho não pare, para que a gente consiga muito mais. O Pix eu vou te deixar, Gleice, eu vou mandar no teu privado, tá? Mas bem aí na bio tem o link, tem tanto o baixo-assinado pelas cirurgias reparadoras, cobertas pelos planos de saúde, como também tem a chave da vaquinha, tá? Tem aí, muito obrigada por nos ajudar. E é isso, pessoal. Tati, falei suas últimas palavras, nós temos agora só 3 minutos. Não, mas é isso mesmo. E além de você doar, você também pode compartilhar, né? Para compartilhar com seus contatos, falar para alguém, falar da importância que é para você. Porque se você ficou aqui até o final, porque com certeza essa temática é importante para você, né? E com o Instituto vai só melhorar a vida de todo mundo, porque não é algo só para a Paty, ou só para mim, ou só para um médico, não. É algo mesmo que a gente visa atender todo o estado, atender todas as pessoas que são do ciclo vizinho, porque não tem gente só do estado, né? Tem muita gente do Maranhão que está com a gente, que participa, né? Então, assim, isso vai alcançar muita gente. Então, assim, você pode nos ajudar e muito. O dinheiro é grande. Isso mesmo. Mas a vontade é maior, né? Vai conseguir. Edileuza, meu amor. A Edileuza, ela mandou um dia pra mim uma galinha caipira. Sabe, bicha? Querem me engordar. Muito gostosa, por sinal. Pois é, gente. A gente fica por aqui. Infelizmente, não deu tempo do Dr. Gustavo Santos entrar. Pegou falta. Mas ele me disse que só ia poder entrar depois das 21, porque ia malhar, né? E aí, depois a gente marca uma live com ele, para ele falar também sobre a visão dele. Sobre a visão dele lá desse trabalho lá pelo HU, tá? Aí a gente marca com ele e avisa com antecedência. Já vai. E agora o menino aprendendo. Pois, um beijo. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Todos que ficaram até o final. Gleice, chama aí qualquer coisa no direct, viu, Janaína? Todo mundo, quem precisar, pode chamar no direct do GastroGatos, que eu vou respondendo devagarzinho. Só botar o menino para dormir. Um cheiro. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.
Tchau.